Fala galera, boa noite. Aqui é o Vitor do canal LS Excel. Estou aqui para falar sobre dois assuntos com vocês que é relativamente simples, mas ele faz muita gente aí errar nas contas da planilha, né? Errar um cálculo, e isso acaba sendo muito ruim, né? No nosso dia a dia. Hoje nós vamos falar aqui no vídeo sobre referência relativa e referência absoluta, tá? São duas condições que dão dinamismo nas nossas fórmulas, né? Nas nossas planilhas de Excel, e dá uma praticidade maior, mas a gente precisa tomar cuidado na hora que a gente for trabalhar com essas referências, né? Então vamos lá, vamos começar falando aqui sobre referência relativa, tá? O que significa isso, pessoal? Vamos fazer na prática aqui para a gente entender, tá? Eu tenho aqui uma planilha onde eu tenho o produto, a quantidade, o preço unitário, eu quero o total, né? Então simplesmente o que eu vou fazer no total aqui? Eu vou pegar a quantidade, né? E vou multiplicar pelo preço unitário, beleza? Opa, deixa eu aumentar aqui o tamanho, R$1.000, beleza. Bom, na praticidade do Excel, o que eu faço aqui agora? Eu não preciso vir aqui e repetir a fórmula, né? Eu simplesmente venho aqui, tá? Na minha primeira célula, vem aqui na minha alça, né? Não chama de puxar, né? Eu vou clicar aqui e vou puxar isso aqui. Olha lá, né? Alça de preenchimento automático, tá? E eu vou puxar. O que o Excel vai fazer para mim? O Excel vai preencher automaticamente os outros resultados. Por que ele faz isso? Porque quando você faz o primeiro cálculo aqui, de acordo com a estrutura da sua planilha, o Excel já entende, né, que aqui nessa primeira, o que ele fez na verdade? Olha lá, ele multiplicou B5 vezes o C5. Tá aqui, ó, B5 vezes o C5, certo? Então o Excel entende que ele tem que ir descendo as linhas, né? Ele tem que ir descendo aqui, ó, ele vai descendo. Então, depois ele vai multiplicar o quê? O B6 pelo C6. Depois o 7, a linha 7, a linha 8 e a linha 9. Ó. Tudo bem? Isso aí, tá? É muito simples e é que a maioria das pessoas fazem. E é o correto nesses casos aqui. Vamos só repetir aqui para o pessoal entender melhor o que a gente fez, né? Opa, deixa eu apagar o primeiro aqui também, né? Vamos lá, o que eu fiz aqui? Eu peguei a quantidade, que é a célula B5, vezes o preço unitário, que é a célula C5, né? Então ele calculou para mim. Eu não preciso fazer o cálculo embaixo. Eu venho aqui na minha alça de preenchimento automático, posso dar um clique duplo, que ele vai preencher para mim, né? Ou eu posso simplesmente vir aqui, né? E arrastar. Perfeito? Perfeito, está certíssimo. Isso é a minha referência relativa. Bom, existem casos que a referência relativa não funciona? Existem, né? E aí que entra o caso que eu tenho que usar o quê? A referência absoluta, tá? Então, o que é referência absoluta? Vamos fazer aqui o primeiro exemplo aqui do mesmo jeito que a gente fez lá na referência relativa. Eu vou pegar aqui, ó, o que eu tenho aqui primeiro antes, ó. Eu tenho o valor do dólar, eu tenho uma planilha de produtos com preço em dólar, eu preciso transformar esse preço em reais, tá? Então, o que eu vou fazer na verdade? Qual que é o cálculo básico aqui? Eu pego o valor do dólar e multiplico pelo preço, eu pego o valor do preço em dólar e multiplico pelo valor do dólar, né? Muito simples. Então, eu vou colocar aqui igual $6, desculpa, vezes R$5, que é o valor do dólar aqui, tá? Que eu chutei aqui. Olha lá, preço em reais, 30. Vou fazer a mesma coisa que eu fiz lá na referência relativa. Eu vou vir aqui e vou puxar. Olha lá, ele já deu um erro aqui para mim, tá? Bom, por que ele deu esse erro? Vamos entender aqui, ó. O Excel, nessa primeira fórmula aqui, o que ele fez, na verdade, né? Ele puxou o B7, que é o preço aqui em dólar, corretamente, vezes o B4. O B4 está aqui, ó, é o valor do dólar, perfeito, tá? Quando eu faço o preenchimento automático aqui para baixo, o que ele faz para mim aqui, ó? Vamos entrar dentro da célula aqui e vamos olhar.
Ah lá, ele pega o B8, perfeito. B8 está perfeito. Vezes o B5. B5 aqui não tem nada. O que a gente percebe com isso, então? Quando a gente faz o preenchimento automático e arrasta essa célula aqui para baixo, ele acompanha o B8 aqui corretamente, mas ele acompanha aqui também. Ó. Em vez de ele continuar preso no B4, ele vem descendo para o B5. E assim sucessivamente, se a gente olhar aqui em cima. Olha lá, ó. B6, aqui ele vai para o B7, e aqui ele vai para o B8. Né? E não é isso que a gente quer. Opa, deixa eu voltar aqui para o tamanho ideal, né? E não é isso que a gente quer, tá? A gente quer que o preço aqui seja calculado sobre o valor do dólar em cima dos R$5, né? Então, o que a gente tem que fazer aqui, na verdade? Vamos apagar tudo aqui, tá? Vamos deletar isso aqui. Beleza. O que acontece aqui, então, pessoal? Quando eu for fazer o meu primeiro cálculo, eu vou pegar os R$6 em dólar vezes R$5. Ok, perfeito. O que eu tenho que fazer com essa célula B4 aí? Eu tenho que transformar essa célula numa referência absoluta. Ou seja, para todos os outros cálculos, essa célula tem que continuar sendo como referência. Tá? Eu não vou ter outra célula como referência de cálculo. Vai ser sempre esse B4. Né? E como que eu faço isso? Bom, o que faz uma célula se tornar absoluta é o símbolo que a gente coloca na fórmula, tá? E qual que é o símbolo? O símbolo é o cifrão, isso, esse mesmo do dinheiro, é o cifrão, né? E como que eu posso fazer isso? Eu posso fazer da seguinte forma. Quando eu tiver com a célula selecionada lá dentro da minha função, eu posso vir aqui e apertar F4. Olha lá, olha o que aconteceu quando eu apertei F4. Eu fiquei com o cifrão antes do B e fiquei com o cifrão antes do 4. O que isso significa para mim? Significa para mim que eu estou tornando absoluto tanto a coluna quanto a linha. Ou seja, eu estou tornando absoluto tanto a coluna B quanto a linha 4. Tá? Nesse caso aqui, eu até poderia deixar dessa forma, mas não é isso que eu quero. Eu quero tornar absoluto apenas a linha. Por quê? Porque eu estou trabalhando com linhas, eu não estou trabalhando com colunas, né? Por que eu estou trabalhando com linhas e não com colunas? Porque o preço dos produtos eles se encontram nas linhas abaixo. Olha lá, o primeiro preço está na linha 7, o segundo está na linha 8, o terceiro está na linha 9, e assim sucessivamente. Então, eu tenho que tornar absoluto apenas a linha. Tá? Se eu deixar assim, tá certo? Tá. Vai dar algum erro? Não. Mas o mais certo, o que é? Deixar só a linha como absoluta. E como que eu faço isso? Bom, para aparecer desse jeito que está aqui, eu apertei o F4. Se eu apertar o F4 novamente, olha lá, ele ficou com o cifrão entre o B e o 4. O que isso significa? Significa que só a linha se tornou absoluta. Como que eu sei isso, pessoal? Porque o cifrão ele sempre vai ficar antes daquilo que você quer tornar absoluto. Se eu quero tornar absoluto a coluna, eu vou dar um F4 novamente, quer ver? Olha lá, o cifrão ficou antes da letra. A letra representa a coluna. Se eu der mais um F4, sumiu todos os cifrões. Eu dou mais um, ele fica entre a coluna, ele fica antes da letra e antes do número. Isso significa que tanto linha quanto coluna estão absolutos. E se eu der mais um aqui, olha lá, ele vai ficar antes do número. Isso significa que apenas a linha se torna absoluta. E é isso que eu quero. Vou dar um Enter aqui. Ele vai me retornar os R$30. E eu vou colocar automático aqui. Ó. Vou fazer o preenchimento automático. Olha lá. Vamos olhar o segundo aqui. Ó. B8 vezes B4. O terceiro, B9 vezes B4. O quarto, B10 vezes B4. E o quinto, B11 vezes B4. Tá certo, pessoal? Essa foi a aula dica de hoje aí, sobre referência absoluta e referência relativa. Espero que vocês tenham gostado. Podem colocar dúvidas ou sugestões de conteúdo que vocês querem ver aqui no nosso canal, que na medida do possível a gente vai atendendo, beleza? Um abraço, fique com Deus e até a próxima.